Dr. Lucas, para andamento da Assembleia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de salientar que nesse período, nesse lapso temporal, não foi realizada nenhuma modificação no plano de recuperação da companhia. Apenas no início dessa semana, nós acostamos aos autos a quinta consolidação definitiva do plano. Tá? É importante salientar apenas que as distinções entre essa e aquela que foi apresentada em outubro são meramente materiais. Não há nenhuma alteração relativa ao formato de pagamento ou as questões que já haviam sido previamente negociadas. Muitas delas foram alterações pontuais para retificar erros ortográficos, erros de concordância, né? Algumas questões de valores por extenso, que estavam escritos de forma equivocada, isso foi ajustado, mas a essência do plano e a formalidade dele estão íntegras, estão rígidas e mantidas como foi apresentado ainda em outubro. Desse modo, não há nenhuma alteração significativa do plano de recuperação judicial, né? Para os credores que eventualmente não tenham tido acesso, eu gostaria de informá-los que o plano está acostado ao movimento 13.041 do processo de recuperação judicial, né? Se vocês quiserem acessar os autos para verificar, eu tenho aqui em minha mesa uma cópia integral desse plano impressa com os anexos, respectivos anexos que estão acostados aos autos, assim como também um exemplar com o ilustre administrador judicial, né? Se vocês quiserem consultá-lo, né? Eu gostaria, assim, apenas por uma questão de formalidade de verificação de quórum, de presentes, e para alguns credores, representantes de credores aqui que me solicitaram uma suspensão temporária de 10 minutos para conversar com seus respectivos clientes acerca do plano de recuperação judicial, para que depois retomássemos. Dez minutos, doutor Brasílio, pode ser? Pode ser? Perfeito. Em benefício do tempo da Assembleia, algum outro credor ainda pende de informações para poder... perfeito. Mais 10 minutos? Ok. Ok, perfeito. Dr. Lucas, então podemos retomar. Perfeito. Atendidas as questões internas de cada um dos credores aqui representados, gostaríamos de propor uma conversa aberta com os senhores acerca do plano. Já faz algum tempo que ele está disponível nos autos, a versão que, como a gente colocou, foi protocolada, é só uma mera correção de questões materiais, então, na essência, ele permanece inalterado. Gostaria de colocar à disposição dos senhores para, se os senhores quiserem explicar algum ponto específico do plano, ou então fazer uma explanação mais abrangente acerca dele, ou de uma classe específica, devolvo a palavra aos senhores para que salientem o que achar de direito. Obrigado. Oi. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Eduardo, sou advogado e falo pelo Banco Itaú e pelo Banco Safra. Doutor, tem algumas cláusulas que eu gostaria de apenas alguns esclarecimentos, principalmente para constar em ata. Existe aquela cláusula que fala sobre o bônus de performance, o cash sweep. Você poderia detalhar um pouquinho para nós como funciona, como vai funcionar essa previsão? E se, por exemplo, saber se eventual valor advindo da condição vai abater do percentual ou se ele vai acrescentar o pagamento? Bom, aqueles credores que eventualmente não têm o plano em mãos, nós estamos falando da cláusula 5.1.2.3 do plano, especificamente a página 31, tá? O cash sweep é uma intenção nossa de compartilhar com os credores o eventual sucesso da companhia nessa empreitada de soerguimento, né? Nada mais justo do que compartilhar com os credores uma eventual conquista como essa, né? Então, o bônus de performance ele estabelece um percentual sobre a receita líquida, né, de 5% desse resultado, né?
Então, a empresa tem um faturamento bruto, há uma dedução, a receita líquida está ali, né? Alguns credores vão ter isso muito mais claro do que nós, né? Como advogados. Mas a ideia é estabelecer esse percentual de 5%, e aí vai variar da condição de pagamento que o credor acessar, né? Me parece que na classe 3, se não me falha a memória, até posso confirmar aqui, você tem uma condição de aceleração de pagamento, e na classe 4, você tem, na classe 3, na opção 2 de pagamento, você tem uma recuperação de deságio com esse valor. Tá? Então, tem relação com a opção que o credor quirografário eleger dentro das condições estabelecidas no plano. A metodologia de apuração é basicamente a seguinte, né? A cada ciclo de 12 meses, por exemplo, agora então, como estamos falando agora em 2019, né? Então, em 2021, nós vamos fechar o exercício 2020, consolidado, e vamos fazer uma apuração. Se a companhia superar o faturamento estimado no laudo de viabilidade que foi apresentado, isso vai ser distribuído proporcionalmente entre os credores, observando essa regra, né? Se o credor quirografário, que é o caso do Banco Safra e do Itaú, se credenciaram para a opção 1, isso é uma aceleração de pagamento. Se o credor da opção 2 o recebeu, optou por essa condição, vai receber isso como uma recuperação do valor residual especificamente, enquanto aguarda o trânsito em julgado da ação do FNDE, né? Por evidente. Agora eu gostaria de conversar sobre a cláusula que no antigo plano, acredito que seja a mesma, né? É a 5.2.5.1, que é do credor colaborativo financeiro. Pode falar, doutor. Doutor, qual que vai ser o prazo para adesão para essa cláusula? Outra coisa que eu gostaria de saber, se vai haver a publicidade e a conferência. Por exemplo, o banco A oferece uma proposta X. Essa proposta, como que ela vai ser divulgada? Se vai ter, como que o outro credor ele vai poder ter a oportunidade de cobrir essa oferta? Uhum. Bom, essa cláusula especificamente ela não estabelece um leilão, tá? É uma condição que cada um, no caso dos credores financeiros, pode optar em aderir por ela ou não, estabelecendo uma condição para retomada de fornecimento de crédito para a companhia, por exemplo, ou alguma prestação de serviço pontual, como antecipação de recebíveis, por exemplo. Tá? Tem que ser credor financeiro efetivamente para poder se enquadrar nessa condição. E é uma questão muito pessoal de cada credor, né? O fato de um credor aderir a essa condição não obriga outro, e não há uma competição em torno disso, né? É uma questão pura e simples de proposta, né? Usando o exemplo dos clientes do doutor, né? Se o Itaú quiser entrar nessa condição e oferecer um crédito ou alguma questão específica como antecipação de recebíveis, o Safra não é obrigado a aderir a essa condição e vice-versa, né? Então eu não vejo essa questão da publicidade como necessária para a execução dessa cláusula, porque é uma questão muito pessoal de cada um dos credores e das regras de compliance, porque a gente sabe que tem os basileias, enfim, tem algumas regras específicas que uns bancos podem, outros não, por questões internas de balanço, né? Qual seria o raciocínio, doutor? Nessa cláusula, a adesão vem por parte da empresa. Então, por exemplo, por que eu fiz esse questionamento? Porque a empresa, eu posso fazer a mesma proposta, uma proposta até melhor, e a empresa falar assim, não, eu não aceito. Se houvesse uma publicidade, seria um critério mais objetivo para que os credores soubessem que está havendo um interesse por parte da empresa, entendeu? Certo. É nesse sentido. Perfeito. Não, eu não vejo problema, né? O que eu pondero apenas é que é uma questão financeira, efetivamente, né? Não faz sentido para uma empresa em recuperação judicial aceitar uma proposta mais cara do que uma barata. É uma questão de coerência e bom senso, né? Agora, o que seria essa publicidade? Uma petição nos autos informando a existência dessa proposta, um e-mail entre os credores financeiros para que eles tomem conhecimento, um edital, enfim, não foi estabelecida essa regra justamente por ser uma questão muito particular de cada um dos credores, né? Aqui está sendo dada a oportunidade, o credor não é obrigado a oferecer, da mesma forma que a recuperante não é obrigada a aceitar se as condições não forem interessantes, né? Se as condições de juro e amortização e taxas não
não forem efetivamente contribuir para a retomada do crescimento da companhia, se for onerar o caixa, por exemplo, né? Mas isso aqui visa também a resguardar os demais credores, né? Sim, mas a questão é, eu creio que a publicização disso, seja por uma petição, enquanto a recuperação judicial estiver acontecendo, ou através de e-mails, ela atende ao princípio da boa-fé e da cooperação, por exemplo. Então, é justamente nesse sentido que houve o raciocínio. Tá? Não, perfeito. Eu acho que, havendo o interesse dos credores em fazê-lo, eles podem peticionar nos autos essa proposta, né? Não foi criado para nenhum credor prazo de adesão específico, mas apenas uma condição pontual, que é a adesão à questão do FNDE, porque uma anula a outra, né? Porque a gente não consegue controlar pagamento, para não haver pagamento em duplicidade. Mas a qualquer tempo, se o credor achar que deve, a gente pode formalizar isso aqui na ata, né? De que o próprio credor ofereça isso nos autos e a recuperando automaticamente vai ser intimado a se manifestar sobre isso, né? E os demais credores também terão ciência, não há problema. Beleza. Perfeito. Outra questão, doutor, é sobre a cláusula que prevê a prevenção ao pagamento em duplicidade, tá? Lá nas condições gerais, doutor? Isso, 6.1.14. Perfeito. Eu só gostaria de colocar, para eu explanar se eu entendi direito, tá? Se tiver tudo ok, a gente segue conforme. Então, hipoteticamente, supondo que eu tenha R$100 mil em crédito. Perfeito. Tá? E, além da Gatron, eu tenho um devedor solidário que não está na recuperação judicial da Gatron, obviamente. Perfeito. Segundo o plano, desconsiderando a eventual procedência da ação da FNDE, haverá um pagamento de 30% da dívida, se eu escolher a opção 2, por exemplo. A opção 1, no caso. A 1. Na verdade, a opção 1 ela estabelece uma recuperação de crédito com uma correção diferente da 2, mas nas duas hipóteses é uma recuperação de valor residual, de modo que isso seria uma limitação, uma redução substancial de deságio, né? Certo, mas o que eu quis dizer é assim, se for julgado improcedente, em tese eu não poderia alegar descumprimento, é isso? Porque é uma cláusula variável, né? A gente não consegue controlar o resultado da ação, né? Tá. Então, nesse caso, eu receberia R$30 mil, certo? Nessa hipótese. Essa cláusula está dizendo que, se o DCO pagar R$100 mil, o meu crédito vai ser liquidado e ele vai se subrogar, certo? Em relação a Gatron. Em relação a Gatron, certo? Perfeito. Então, ele receberia esses R$100 mil da Gatron, só que com um deságio. Ou seja, ele teria um direito de regresso de R$30 mil. Desculpa, não entendi o direito de regresso. Contra quem seria esse direito de regresso? Do DSO contra a empresa, porque ela vai subrogar nos direitos do credor. Certo? Perfeito. Minha dúvida prática é, se eu receber esses R$30 mil da Gatron, eu posso cobrar essa diferença de 70 do DSO? Me parece que é o que está escrito aqui, porque então, a Gatron é responsável pela própria dívida, né? Ok. Não, era exatamente que eu disse, justamente para entender se... Vai ter aí uma questão de ordem legal que não está nem no plano, que é uma limitação de recebimento, né? O credor não vai poder receber 125% do crédito. Não, nós não temos... Né? Mas isso é uma questão judicial que me parece que foge até ao plano de recuperação judicial, né? Então, ótimo. Mas, do nosso ponto de vista, o plano regula só a relação da recuperanda com os seus credores. Os avais e eventuais desdobramentos são tratados, cada credor com o seu respectivo avalista, fiador, cobrigado, enfim. Então, tá certo, doutor. A última coisa, com relação às avalistas, constou no plano e vão ser preservadas as garantias normais, certo? Em princípio, é o que dispõe o plano. Ok. Sem mais. Perfeito. Doutor Luiz, apenas para que não reste dúvida, eu gostaria de voltar um pouquinho na questão do cash sweep, que estabelece
faz essa remissão à cláusula prevista para os credores de classe 3 e 4, de acordo com a respectiva opção de pagamento. Especificamente para os quirografários, o plano prevê que esse crédito ele vai ser item D. Deixa eu só localizar aqui no plano. No item D da opção 1 de pagamento dos credores quirografários, há uma menção de aceleração do pagamento do valor base, dos 30% que estão estabelecidos. Ao falar na opção 2 para os credores quirografários, aí nós temos o item 2, D, que fala expressamente que a aceleração cash sweep será destinado exclusivamente à amortização do valor residual. Ou seja, eu tenho dois valores, né? Eu tenho o valor do crédito, que é subdividido em valor base, que são os 30% que vão ser pagos através do desembolso programado, fluxo de caixa, e eu tenho os outros 70% que vão ser pagos pela ação do FNDE, por meio de credor colaborativo, adesão à cláusula, enfim. Essa condição do cash sweep para a opção 2 da classe 3 visa acelerar o pagamento do valor residual. Perfeito? Não sei se ficou dúvida para algum dos credores aqui presentes. Não? Para que não reste dúvidas, o valor residual que a gente chama de plano são 70%, especificamente, falando de classe 3, tá? Mais alguém? E assim sendo, acho que a gente pode iniciar a votação do plano. Estando todos os credores cientes acerca dos termos do plano e não havendo mais dúvidas, nós gostaríamos de propor que esse plano fosse votado hoje, né? Gostaríamos de pedir ao administrador judicial que colocasse o plano de recuperação apresentado aos movimentos 13042 dos autos de recuperação judicial, qual se refere à 5ª consolidação definitiva do plano de recuperação judicial, fosse votado nesse ato. Oi? Deixa eu confirmar. Exato. Bom, sim, o plano está aprovado. Vota favoravelmente a aprovação do plano. E também, só a título de esclarecimento, que esses questionamentos que foram feitos, é impossível você colocar na ata a totalidade do que foi falado. Portanto, está sendo gravado tanto em vídeo como em áudio, então qualquer dúvida que possa existir em relação a isso, o esclarecimento será feito desta forma. E que está disponibilizado no site do administrador judicial. Então, a partir daí, podemos ir para a votação. Graças a Deus.
Todos votaram? Bom, encerrada a votação, tivemos 111 votos sim, 20 não. E um percentual de 58,51 favorável à aprovação do plano. Total de todas as classes. Por classe, vamos ver, classe 1, 80 votos sim, 100% dos votos por cabeça. Do valor não teve aqui. A classe 2, sim, 100% voto por cabeça. 3, valor zero aqui. Classe 2. 100% também. 100%, 56.224.803,80. Sabe que eu não enxergo nada, cara. Braille, tem que ser em braille. A classe 3, quero. Não enxergo. Tem que ser em braille. Classe 3, cabeça 54,55% sim e valor 53,32%. E classe 4, 100% sim no critério por cabeça. Então, está aprovado o plano de recuperação judicial do Grupo Gatron. Bom, resta ainda perguntar aos credores se vai ser criado o comitê. Se alguém tem interesse, pode votar por aclamação? Anexo daí. Anexo, sim. Pode ser votado por aclamação a criação do comitê ou vamos fazer votação para isso? Acho que por aclamação, né? Então, alguém contrário, alguém interessado a criar o comitê? 12 segundos para decidir. Bom, não tendo, então, suspensa a criação do comitê. Em vista disso, aprovado o plano, que será juntado a ata será juntada no site do AJ. Luiz Eduardo. Tem uma ressalva para anexar. Mais alguma coisa? Sim, sim. Todas as ressalvas que estavam aqui, você tem mais uma, então, né? Isso. Só duas vezes? Uma caneta E aí eu já recebo aqui. Você fez uma vez, acho que uma vez só, né? Só para anexar. Tá bom, então. Banco Itaú, Banco Safra. Então, aos credores antes nominados, por favor, permaneçam para a assinatura da ata, por favor.